Paz do Senhor, meninos e meninas. E aí, como é que vocês estão? Esse finalzinho de ano, né, tá chegando. Esse corona que não vai embora. Mas e aí, como é que vocês estão? As festas aí, como é que tá chegando? Se já estão se preparando, já compraram os presentes de Natal? Como que vai ser aí o final de ano de vocês? Coloca aqui nos comentários se você vai passar com a sua família, se você vai viajar, o que você vai fazer. Mas ó, não esqueçam de manter o cuidado, viu? O corona ainda tá aí e a gente precisa se cuidar. Olha só para vocês verem, já tá na lição número 12. Nosso ano tá terminando. Só falta mais uma, essa lição e mais uma pra gente encerrar o nosso trimestre. E para começar o nosso novo ano, né? 2021. E se eu não ver vocês até lá, né, na igreja, nos cultos, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por vocês estarem conosco neste ano maravilhoso, né? Apesar das dificuldades, ainda assim a gente passou por cima de tudo isso. E aí a gente está todo mundo junto, todo mundo unidos pela fé e todos unidos em Cristo, né? Bom, mas sem a gente prolongar mais, vamos começar a nossa lição, porque a nossa lição é a número 12, ela tem como título O Mestre Fez Promessas. E essa é uma das coisas que a gente deve guardar em nossos corações. E a nossa história de hoje ela vai começar agora no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João. Então vamos todo mundo lá pegar suas Bíblias, abrir o livro de João, capítulo 16. E aí tem bastante versículo também, do 5 ao 7, do 13 ao 20 e o versículo 33 para encerrar, tá bom? Então todo mundo já pegou, dá uma pausa no vídeo aí se não pegou, e a gente vai começar a nossa leitura. E a palavra de Deus diz assim, versículo 5: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber tudo que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Que é isto que nos diz? Um pouco, e não me vereis? Outra vez um pouco, e ver-me-eis? E por quanto vou para o Pai? Diziam, pois: Que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse: Um pouco, e não me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes, e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, o que Jesus vem nos ensinar aqui, né? Vem nos mostrar aqui. Que ele estava preparando os discípulos para a sua partida. Porque aqui Jesus estava preparando porque ele iria ser crucificado, né? Ressuscitado, e depois ele voltaria aos céus. Ele iria morar com o Pai. Então aqui ele estava preparando os corações dos discípulos, porque eles iriam ficar tristes, mas essa tristeza se converteria em alegria. E aqui ele está declarando vitória também, porque aqui ele disse, né, no versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus está chamando eles para que eles também vencessem o mundo.
Então aqui nós vemos a primeira promessa, porque a primeira promessa é o envio do Consolador, o envio do Espírito Santo. E foi isso que Jesus disse, que se ele não fosse, não teria como ele enviar o Consolador para nós. E aqui, o Espírito Santo ele é chamado de várias formas na Bíblia. Ele já foi chamado de Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, o Espírito Auxiliador, o Espírito de Vida. Mas ele não é alguma coisa, mas sim uma pessoa, né? Mesmo falando todas essas coisas, ele não é alguma coisa, e sim uma pessoa. E a própria Bíblia nos diz que ele é uma pessoa, em vários outros versículos. Porque a Bíblia o apresenta com personalidades, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 12, versículo 11, diz assim que o Espírito tem sentimento, o Espírito Santo tem sentimentos. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz que o Espírito Santo pensa. E lá em Romanos 8, versículo 27, diz que ele foi enviado pelo Pai. E isso a gente pode confirmar aqui, porque Jesus subindo aos céus, ele enviaria o Consolador. E também em João, capítulo 16, versículo 16 ao 18, que foi o que a gente leu, ele vem nos ensinar, ele vem nos falar que o Espírito Santo ensina, ele testifica, ele guia e tem autoridade para enviar as pessoas também. Então olha só como que o Espírito Santo é grandioso, né? Maravilhoso. E ele é uma pessoa, assim a Bíblia nos diz. Mas essa promessa de que o Espírito Santo seria enviado não ficou apenas aqui, né, falado por Jesus, não foi apenas uma promessa de Jesus, mas também uma promessa já lá do Antigo Testamento. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, nós já vemos essa promessa. Olha só. E a palavra de Deus diz assim lá em Joel: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então olha só, lá no Antigo Testamento já tinha a promessa de que seria enviado o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Mas essa promessa só foi se cumprir no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que foi nos dias de Pentecostes, né? Mas isso Jesus já tinha sido morto, né? Foi crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e após alguns dias ele subiu aos céus. E além, ainda mais um poucos dias, foi enviado o Consolador. Foi enviado o Espírito Santo. E aí agora eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que vai dizer assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que lhe falassem. Olha só que maravilha! Estavam todos assentados, orando, e de repente veio como que um som de um vento veemente impetuoso, ou seja, como se fosse um vento, né, muito forte, um vento que poderia, não sei explicar, um vento muito forte mesmo. E aí caiu sobre eles um fogo, línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. Olha só, então a promessa que estava lá em Joel foi se cumprir muitos anos depois aqui em Atos, no capítulo 2. E isso a gente consegue ver, que a promessa era do Antigo Testamento e se cumpriu no Novo. E também tem uma outra promessa que Jesus deixou para nós, a promessa do seu retorno. Ou seja, ele subiu aos céus, né, depois de ser ressuscitado, e ele prometeu que iria voltar, mas que ele vai voltar nos últimos dias. E aí ele pede que nos preparemos,
nós possamos estar prontos, nosso coração está pronto, e que nós estejamos seguindo verdadeiramente a palavra, tudo aquilo que Ele tem nos deixado, que estamos seguindo os seus passos, para que assim nós possamos nos encontrar lá no céu, com o corpo glorificado, aonde não há mais tristeza, aonde não há mais dor, aonde não tem nada desse mundo, mas sim uma grande alegria, onde poderemos adorar a Deus eternamente. Imagina só a gente lá no céu adorando a Deus, aquilo que a gente já faz aqui na terra, mas ao lado de Deus, lá no céu, junto com Ele, junto com Jesus, com os outros irmãos que estão conosco, com o Espírito Santo em nosso meio, com os anjos em nossa volta. Isso será maravilhoso. Então essa promessa, essa segunda promessa que Jesus deixou para nós, é que devemos guardar em nossos corações, porque está próxima a vinda de Jesus. Nós já vemos os sinais, já estamos vendo os sinais de sua volta. E nós devemos guardar isso em nossos corações. Porque aqui mesmo Jesus disse, né? Lá no versículo 33, que nós lemos, lá do capítulo 16 de João: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz para que nós tenhamos bom ânimo, para que nós também possamos vencer o mundo. Porque na Bíblia vai dizer que o mundo tem 3 significados, né? A palavra mundo, ele tem o significado de criação. Isso lá em Gênesis. Então que Deus criou o mundo, né? E também ele criou todas as coisas que nela há, né? Os animais, a natureza. E isso é maravilhoso. E também tem o significado de pessoas, né? A comunidade, a nação. Então, que o mundo, né? As pessoas. Então, esse também é um significado para o mundo. Mas aqui o que Jesus está falando é que Ele venceu o mundo e nós também venceremos. E que possamos guardar a nossa fé para que essa promessa seja cumprida, não é mesmo? E aqui o mundo tem o significado de pecado, né? O significado de problemas, pecado, onde o inimigo, né, tenta nos trazer para o mundo, coisas que nos afastam de Deus. E aqui ele fala que ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E nós também temos essa promessa de que seremos vitoriosos nos últimos dias. Então que possamos guardar esta palavra em nossos corações. E para que desde já a gente já possa nos preparar para a chegada, para o retorno de Jesus. Para que nós possamos subir com Ele, possamos chegar aos céus com o nosso corpo glorificado. Para que possamos adorar o nosso Senhor, assim como já fazemos, de todo o coração, com um coração bondoso, com um coração amoroso. E para isso nós devemos fazer tudo aquilo que nós já falamos em nossas aulas, né? Com os frutos do Espírito, com os dons espirituais, porque só assim nós possamos testificar que nós somos novas criaturas. Então, que nós possamos guardar essas palavras, que possamos nos preparar e que assim o Senhor Jesus possa estar com cada um de vocês nesse novo ano e para que possamos ter um coração bondoso para com o próximo, né? E que esse ano que está chegando aí a gente possa realmente ser guiados pelo Espírito, ser mais sensíveis à voz do Espírito, para que possamos ouvir, ter mais sensibilidade e fazer aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E que assim nós possamos ser um cristão reto, uma pessoa justa, uma pessoa reta, né? Diante da palavra de Deus. Então que vocês fiquem com essa palavra, que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Que Deus abençoe.